Olá, você que está a acompanhar o desafio Casa Limpa aqui pelo WhatsApp. Então, esta vai ser uma pequena aula, não é um curso, não é um mini workshop, é apenas uma pequena aula onde eu vou introduzir para você conhecimentos relacionados com a radiônica, a radiestesia e o pêndulo, tá bem? Então, não tome isto como um curso, não tome isto como um mini workshop ou um workshop sobre o assunto. Se você quiser um curso bem elaborado, bem trabalhado sobre esta parte, aí nós podemos depois conversar, ok? Mas este é apenas uma aula que vai ser dividida em 4 partes. Nesta primeira parte, eu quero explicar rapidamente para você o que é a radiestesia. Então, radiestesia, ela, na realidade, ela é uma técnica que ela está relacionada com energias e sensibilidade. Então, a radiestesia é você ser sensível, é você ser perceptivo, você conseguir analisar o nível de radiação, rádium, que é energia, que está presente num objeto, numa pessoa, num ambiente, certo? Isto é a radiestesia. E no caso, ela esteve já presente, não é uma coisa nova, ela já vem de muitos anos, muitos anos atrás, dentro das culturas na China, no Egito, né, na Idade Média e no período renascentista, principalmente ali a partir de 1521, depois de Cristo, né? Então, a radiestesia, ela foi utilizada muito mesmo, na realidade, para busca, né, de minas de pedras preciosas, de cristais, de diamantes, e também, obviamente, para descobrir veios de água para construção de poços, certo? Como é que funciona a radiestesia? A radiestesia ela precisa de 3 elementos. Um elemento é chamado de emissor, o outro elemento é chamado de antena e o outro elemento é chamado de receptor. O que é um emissor? É o objeto em si, né, que você vai avaliar, vai analisar. Então, por exemplo, quando eu uso um gráfico radiestésico ou radiônico, como é chamado, este gráfico ele é o meu emissor, porque é a partir dele que eu estou avaliando, analisando, certo? Se eu tenho um objeto em mãos, eu quero analisar, avaliar, diagnosticar aquela energia, este é o meu emissor. Qual é a antena? O que é a antena? A antena é o pêndulo que eu vou utilizar, ou algo que se assemelha a um pêndulo, para eu utilizar para captar a vibração, a energia que está ali contida no objeto que é o emissor, certo? Mas todo emissor e toda antena precisa de quem? De um receptor. Quem é o receptor? É eu, é você que vai estar atuando através da radiestesia. Então, o receptor é mais importante que a antena e mais importante que o emissor. O receptor é mais importante. Ele tem que estar verdadeiramente desenvolvido nas suas capacidades, nas suas habilidades, na sua sensibilidade em relação àquilo que ele está a pesquisar, a analisar, a diagnosticar. É ele que tem que estar, certo? Ele não pode colocar toda a questão em cima da antena, porque a antena é apenas a captação. E ele não pode colocar tudo em cima do emissor, porque o emissor é um objeto. É ele que tem que saber interpretar a sua própria energia, a sua própria vibração, aquilo que ele está a receber do emissor através da antena. Entendeu? Então, há pessoas que dizem assim: o pêndulo não funciona. Não. Quem não funciona é você. Porque o pêndulo sozinho ele não é nada. Você larga o pêndulo em qualquer canto, em qualquer lugar, dentro de um saquinho, dentro de uma caixinha, ele é apenas um objeto como qualquer coisa. Como um brinco, um anel, qualquer coisa ele pode ser. Entende? Então, ele não é nada. Eu fiz com o pêndulo, usei lá um gráfico
e o gráfico me deu uma resposta, mas eu não concordo muito bem. Então o problema não é no gráfico, o problema é você, que não concorda com a resposta, não aceita a resposta ou não era aquela resposta que você queria. Entende? É a mesma coisa que as pessoas falarem do tarô, é a mesma coisa que as pessoas falarem das cartas ciganas. Ah, eu fui naquela cartomante, tudo que ela me disse não tem nada a ver. Será? Analisa muito bem. Analisa muito bem as coisas, certo? Porque as cartas, elas não têm nada a ver, porque é um papel com imagens. Apenas é isso. O que vai realmente validar ou não é a forma de interpretar. E a forma de interpretar, falando do tarô e falando das cartas ciganas, depende de quem? De mim, tarólogo ou cartomante. Entendeu? Eu tenho que sentir a energia da pessoa que está diante de mim, para através dessa energia, né, a antena, que é o tarô ou as cartas ciganas, elas me revelarem alguma coisa. E assim é a radiestesia, assim é a mesma coisa com a parte do pêndulo. O que é um pêndulo, Marcos? É tudo e qualquer coisa que seja uma massa suspensa por um fio qualquer. Então, uma agulha pode ser usada como um pêndulo, uma aliança ou um anel, que você amarre uma linha e você suspende aquilo, é um pêndulo, passa a ser um pêndulo. Então, qualquer coisa, qualquer massa que esteja suspensa por um fio é considerado um pêndulo. Tá? E você pode utilizar como pêndulo. Ah, Marcos, eu não tenho pêndulo nenhum em casa. Então, para eu fazer o trabalho que você vai me indicar através do pêndulo, eu tenho que ir correndo comprar um pêndulo? Não, acabei de dar o exemplo. Você pega uma agulha, amarra uma linha, coloca mais ou menos um palmo ou um pouquinho mais de tamanho, de comprimento, né? Mais ou menos isso aqui, dá um palmo, menos de um palmo, entendeu? Ó, esse aqui, olha só, né? E você coloca a agulha, pronto, já é o seu pêndulo. Ou você pega uma aliança, pega um anel, amarra uma agulha, uma linha, desculpa, uma linha, já é o seu pêndulo, entendeu? Nesse momento para você fazer o trabalho, certo? Os pêndulos eles são considerados pêndulos neutros, né? No caso, o que é o neutro? O neutro é o objeto com que este pêndulo é feito, ele é fabricado, né? Que é a madeira, o vidro, o aço inox. Esses três, principalmente, esses três materiais, são considerados neutros. Tá? E ele tem que ter uma forma simétrica, esférica, cônica e cilíndrica. E essas são os formatos, né? Simétricos. Os cristais não são considerados neutros. Então, um pêndulo de cristal que não seja verde, que não seja azul, não seja preto ou branco, não é neutro. Não é neutro, certo? Ah, eu tenho aqui um pêndulo rosa, não é neutro. Ah, eu tenho aqui um pêndulo laranja, não é neutro. Ah, eu tenho aqui um pêndulo violeta, não é neutro. Por quê? Porque o violeta é a junção de duas cores, azul e vermelho. Por ser o azul, seria neutro, mas por ter o vermelho já não é. Entendeu? É isso que a gente tem que levar em conta. Tá? E outra questão é que os cristais, eles carregam-se de muita energia. Certo? Eles carregam-se de muita energia. Então, não é considerado neutro, exceto cristais pretos, como obsidiana, turmalina negra, né? Quartzo verde, né? Ou então branco, pedra rolada, branco, né? Branco, o transparente, aí é considerado neutro. Mas igual, eles absorvem energia, você vai ter que limpar. A madeira nem tanto, tá? Existem também os pêndulos testemunho, que eles são feitos do mesmo material que você está a investigar. Então, por exemplo, se você vai investigar mina de cristal, então você vai ter um pêndulo de cristal. Ah, eu vou investigar um veio de prata, então você vai ter um pêndulo de prata. Ah, eu vou investigar um veio de cobre, ou uma mina de cobre, então você vai ter que ter um pêndulo de cobre. E isso é chamado de pêndulo testemunho, porque ele é feito do material
ao qual você vai pesquisar, tá? Ou então você tem um pêndulo de vidro, né? Onde dentro do pêndulo de vidro ou dentro do pêndulo de resina está ali uma fração daquele material que você vai pesquisar. Ouro, prata, cobre, rubi, alguma coisa está ali dentro, ferro, está ali dentro daquele vidro que forma o pêndulo, ou dentro daquela resina, né? Que aí vai ser o pêndulo, você coloca aquele material ali dentro. Então, isso é chamado de pêndulo testemunho, certo? Os pêndulos de madeira também são considerados, né, pêndulos neutros, como eu já tinha comentado, tá? Ou de algum metal. Bom, como é que nós realmente devemos segurar o pêndulo? Então, eu vou dar um exemplo aqui de alguns pêndulos que eu tenho. Eu tenho este pêndulo aqui, ó, ó, este pêndulo. Isso aqui é uma pedra lápis lazuli, ou lazuli, né, como alguns chamam. Ó. Eu tenho este outro pêndulo aqui, que é um pêndulo meio violeta, ó, meio violeta. Aí ele tem essas outras pedrinhas aqui, que na verdade não são cristais, tá bem? Mas esse aqui é cristal. Esse é um cristal mesmo. Tem esse pêndulo. Eu tenho um pêndulo que é muito interessante. Olha só, ele é de metal. Olha só o que acontece. Eu posso pegar o testemunho e colocar ele aqui dentro. Então eu enrolo o papel com o nome da pessoa, a data de nascimento, o pedido que a pessoa tem para fazer, coloco dentro do pêndulo e utilizo, então, diretamente no pêndulo o testemunho. Não preciso colocar na, na mesa radiônica, né, ou naquilo que eu estou a utilizar como gráfico para potencializar o trabalho. Então, esse é um pêndulo. Tá? Ele é pesado. Não recomendo muito para trabalhos muito demorados, né? E tenho dois pêndulos de madeira. Tem esse aqui, que é formato peão, né? Ó, pêndulo. E tenho esse outro aqui de madeira também. Tá? Eu normalmente utilizo esses dois de madeira, normalmente. Principalmente esse aqui é o que eu mais utilizo. Então, esses são alguns formatos de pêndulo que você pode encontrar com facilidade para você adquirir, certo? E agora, como é que você faz a conexão do pêndulo com a sua energia? Porque você tem que conectar o pêndulo com a sua energia. Não é simplesmente comprar o pêndulo, sair, tirar do pacotinho e já ir usando o pêndulo. Não. Se é de cristal, você vai ter que limpar primeiro. Qual é a maneira mais simples de limpar um pêndulo? A água corrente da torneira. É só você colocar debaixo da água da torneira, correndo, e você já está limpando o seu pêndulo. Já está limpando o cristal, certo? Já está limpando o cristal. Não precisa muita coisa. Se você é mestre reikiano, ou você tem curso de reiki nível 2, pelo menos, né? Ou reiki nível 1 que seja, você faz um reiki no pêndulo, imaginando luz branca, imaginando luz verde, imaginando luz violeta, depois volta com o verde, volta com o branco, pronto, está limpo o pêndulo. Limpo e energizado. Pronto, já fez. Não precisa outra coisa. Tá? Há pessoas que também fazem assim, ó, que orientam assim, pega um pêndulo na mão, né? Coloca entre as mãos e faz assim, balança, e faz assim, pronto. Você já limpou o pêndulo, já eliminou as energias que estavam ali acumuladas. Simples assim, entende? A gente tende a complicar as coisas, né? Justamente para não fazer. Ah? Então você faz isso. Aí você coloca, agora na hora que você for conectar o pêndulo com a sua energia, né? Porque você faz essa conexão apenas uma vez, não precisa ser mais do que uma vez, não precisa cada vez que limpa o pêndulo ter que fazer conexão de novo. Isso não há necessidade. Então você vai pegar o pêndulo, né? Você vai colocar entre as mãos assim, faz a concha, né? Coloca o pêndulo entre as mãos, certo? Respira fundo.
Está se conectando com a sua energia, sentindo. E agora você vai dizer 3 vezes. Eu vou transcrever isso para vocês na mensagem, tá bem? Abaixo deste link. Em nome do Cristo, meu real e verdadeiro ser, ordene ao meu intercessor elemental, para que ordene ao elemental deste pêndulo de madeira, que se ligue à minha energia, para que toda vez que eu efetuar uma pergunta ou pesquisa, ele responda com clareza e objetividade, sem deixar que haja interferência do ego pessoal em mim. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Em nome do Cristo, meu real e verdadeiro ser, ordenai ao meu intercessor elemental, para que ordene ao elemental deste pêndulo de madeira, que se ligue à minha energia, para que toda vez que eu efetuar uma pergunta ou pesquisa, ele responda com clareza e objetividade, sem deixar que haja interferência do ego pessoal em mim. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Em nome do Cristo, meu real e verdadeiro ser, ordenai ao meu intercessor elemental, para que ordene ao elemental deste pêndulo de madeira, que se ligue à minha energia, para que toda vez que eu efetuar uma pergunta ou pesquisa, ele responda com clareza e objetividade, sem deixar que haja interferência do ego pessoal em mim. Obrigado, obrigado, muito obrigado. E agora você, para selar esta energia do pêndulo com a sua, você recita o mantra Aum 3 vezes. Neste momento está selada a minha energia junto com este pêndulo, certo? E toda vez que eu perguntar ou fizer uma pesquisa com ele, ele com certeza irá me responder de maneira clara e objetiva, certo? Você fez esta programação com o seu pêndulo, vinculando ele com a sua energia. Eu coloquei pêndulo de madeira porque ele é de madeira. Se você utilizar um pêndulo de cristal, você vai dizer qual é o cristal. Esse cristal de quartzo branco, esse cristal de quartzo transparente, esse cristal, né? Você vai recitar esse cristal, este pêndulo de metal, né? Esse pêndulo de ouro, esse pêndulo de prata, né? Você vai dizer qual é o material, tá bem? Aqui no caso foi de madeira. Depois você vai desenhar numa folha de papel, você vai desenhar numa folha de papel, para você agora programar o seu pêndulo. Né? Você tem que programá-lo. Ele já está vinculado com a sua energia. Então, como é que você deseja que ele responda para você sim ou não? Você quer que ele faça movimento vertical, de cima para baixo, dizendo sim? Ou você quer que ele faça movimento horizontal, dizendo não? Você que tem que determinar.
Não é o pêndulo que vai determinar, é você que tem que determinar na hora de programar o seu pêndulo. Como é que você quer que ele responda para você quando é sim e quando é não? Então você vai determinar. Eu quero que ele responda que é sim quando for vertical de cima para baixo. Ficar fazendo esse movimento vertical. Ah? Ou então, eu quero que ele responda que é sim quando o movimento for circular sentido horário do relógio, voltado de frente para você. Ah? Então, está girando sentido horário, é sim. Ah, eu quero que ele responda para mim não quando o movimento for horizontal. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tanto faz. Aí é não. Ou então, quando o movimento dele é ao contrário, anti-horário, girando no movimento contrário dos ponteiros do relógio, voltado de frente para você. Certo? É você que determina, não é o pêndulo que vai determinar. É você que determina. Então você tem que fazer essa conexão com o pêndulo primeiro e depois você vai programar o pêndulo como você quer que ele responda para você. Vou repetir: movimento vertical de sim, movimento horizontal de não. Ou movimento sentido horário sim, movimento de não sentido anti-horário. Tá bem? Você vai programar. Como é que você programa isso? Você desenha numa folha de papel, você vai desenhar numa folha de papel e vai fazer o movimento com o pêndulo em cima do desenho. Tá? Então, você vai programar. Eu quero que o pêndulo responda para mim sim, quando o movimento for sentido horário. 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 Entendeu? É assim que você faz. Eu vou virar até agora a câmera para você enxergar aqui o que eu estou fazendo. Ah, ó, vamos lá. Aqui o pêndulo, ó. Claro que para você vai aparecer de uma outra forma. Sim, quando o sentido é horário. Sim, quando o sentido é horário. Sim, quando o giro é no sentido horário. Eu estou determinando para o pêndulo. Tá? Agora eu vou determinar para ele. Quando é que é não? Não, no sentido anti-horário. Não, no sentido anti-horário. Não, no sentido anti-horário. Quando é que é não? Quando gira no sentido anti-horário. Não, quando gira no sentido anti-horário. Não, quando gira no sentido anti-horário. Quando é que é sim? Quando é que a resposta é sim? Quando gira, olha só, sozinho, eu não estou mexendo a mão. Sentido horário. Muito bem. A resposta é sim, quando gira no sentido horário. Muito bem, muito bem. Quando é que é não? Quando é que é não? Quando é que a resposta é não? Quando gira, a minha mão está quieta. Quando gira, viu que ele mudou sozinho no sentido anti-horário. Está vendo como ele mudou sozinho? A resposta é não quando gira no sentido anti-horário. Muito bem. A resposta é não quando gira no sentido anti-horário. Parando agora, para. Isto. Viu só? Você testemunha agora, você testemunhou comigo. Que eu apenas perguntei para ele quando é que era sim, quando era que era não. E ele mudou a posição, mudou o giro, mudou por ele saber que eu programei ele para isso. Tá entender? Isto é a programação do pêndulo, ok? E como é que nós seguramos o pêndulo de uma maneira correta? Então você vai pegar, ó, olha só o que eu estou fazendo aqui. Tá vendo? Ali está o pêndulo e aqui está a corrente, ó. Eu tenho que, do pêndulo, eu tenho que colocar 3 dedos assim. Ó.
3 dedos. Ó, aí eu vou, ó, coloco no centro da mão, trago, e olha aqui, ó, olha a posição do meu dedo, que segura o pêndulo. Olha a posição do dedo. Ó, essa é a posição da mão. Ó, esta é a posição da mão segurando o pêndulo. Não é outra posição. Outra posição está errada. Tá? É pinça. É como uma pinça que está segurando. E aqui eu tenho o quê? 3 dedos, ó, 3 dedos de fio, ou 3 dedos de corrente. 3 dedos, ó, certo? Do pêndulo, 3 dedos para cima. Os dedos na forma de pinça, segurando a corrente ou o fio. Tá? E a outra parte, toda ela dentro, segurando, guardada nos outros dedos. Isto é a maneira correta de segurar o pêndulo. Está segurando de outra forma, está errado. Tá? Está segurando de outra forma, está errado. Tá bem? Volta o vídeo depois e você vê. Tá bem? Então já fizemos aqui uma prática, já fizemos aqui então o quê? A conexão da energia do pêndulo com a minha energia, fizemos a programação do pêndulo para ele responder de uma forma positiva ou negativa. Agora você vai praticar esse sim e não com o pêndulo. Como? Por exemplo, você pode pegar um envelope e colocar dentro do envelope uma moeda de 1 euro, uma moeda de 2 euros, uma moeda de 50 cêntimos, do valor que você quiser, ou uma nota, né? Uma nota de 5 euros, uma nota de 10 euros, e você vai perguntar para o pêndulo se dentro daquele envelope tem uma nota de 100 euros, por exemplo. Tem uma moeda, você botou uma moeda de 2 euros, você vai perguntar, desculpe, de 50 cêntimos, e você vai perguntar, dentro do envelope tem uma moeda de 2 euros? E aí, se o pêndulo ele está realmente bem conectado com a sua energia e ele está realmente bem programado, ele vai responder para você. Essa é uma prática que você tem que fazer várias vezes para determinar se o pêndulo está corretamente programado. Ou até você pode também fazer simplesmente uma pergunta que você já sabe a resposta. Tá? Até vamos fazer aqui rapidinho. Vamos ver uma coisa. Tá? Vamos ver uma coisa. Eu tenho 2 gatos, tá bem? E eu vou perguntar para o pêndulo. O meu gato preto se chama Pretinho? Ó, não. O meu gato preto não se chama Pretinho. Não se chama. E tá certo mesmo, o meu gato preto não se chama Pretinho. Parou? A minha gatinha branca, ela se chama Rosinha? Não. A minha gatinha branca não se chama Rosinha. Olha só. Não se chama. Agora eu vou dar um nome certo, tá bem? Ó, o meu gatinho preto se chama Zeus? Ó, tá respondendo sim, porque o nome do meu gato é Zeus. Viu? O nome da minha gatinha branca é Flora? A gatinha que não vai lá, Flora. Ó, é Flora, o nome da minha gatinha é Flora. Viu? Então, você faz perguntas para o pêndulo depois que você fez a conexão, depois que você fez a programação, de perguntas de coisas que você sabe qual é a resposta. E o pêndulo vai mostrar para você se ele está ou não programado. Ok? Ah, mas Marcos, normalmente a gente faz perguntas de coisas que a gente não tem resposta, que a gente não sabe a resposta. Pois é, para você usar um gráfico, né, para você ter uma resposta e você aceitar aquela resposta, você tem que primeiro saber se o seu pêndulo está programado corretamente para lhe dar a resposta, sem certa ou errada.
Você tem que primeiro treinar este pêndulo, tem que primeiro perceber se esse pêndulo está pronto. Então, no trabalho que eu fiz com vocês, na segunda-feira, né, sobre a análise e o diagnóstico, eu utilizei gráficos, né, para fazer este processo de análise. Um dos gráficos que eu utilizei, ele não é gráfico radiestésico. Ele não é. É esse aqui, ó. Ó. Quem conhece, quem já está dentro da caminhada, né, espiritual, sabe que esse aqui é a roda da vida. Ah, tá ao contrário, né? Mas é a roda da vida, este gráfico aqui. Certo? Ele não é radiestésico. Ele é um gráfico que a pessoa ela vai pintar de acordo com o que ela sente, né? Que está o nível de energia de cada uma das 5 áreas que aqui está representando. Mas o que eu fiz? Eu justamente peguei como referência para mim, para eu saber o nível energético, né, da situação de cada um de vocês. Então, quem me pediu para ver a questão financeira, eu parti do princípio aqui da situação financeira. Então, como é que está a energia da situação financeira dessa pessoa? Aí o gráfico, o pêndulo me mostrou. Situação profissional, situação de saúde. Teve gente que me pediu sobre saúde. Situação de relacionamento familiar. Teve gente que me pediu isso. Relacionamento íntimo, afetivo. Teve gente que me pediu isso. Então, eu utilizei a roda da vida para utilizar como gráfico para eu ter, então, uma informação de percentual energético positivo que estava presente em cada situação da vida de vocês. Foi isso que eu fiz. Entenderam? E aí o que aconteceu? Eu aproveitei também outros gráficos. Ah, isso aqui sim, é gráfico radiestésico. E esses são gráficos radiestésicos que vocês estão vendo. Então eu utilizei esse aqui, por exemplo, este gráfico radiestésico, para ver a primeira onda de energia. Qual era a primeira onda de energia que estava afetando negativamente, né? Obviamente, negativamente, que eu já vi que o percentual era 40, por exemplo, de positivo. Está faltando 60, tem 60 de negativo. Então, qual é a energia principal dentro desses 60 de negativo que está atuando? Então, eu fui aqui e perguntei para o pêndulo, né? Qual era a energia principal que estava ali a atuar. E o pêndulo começou a caminhar por todos os tracinhos. É óbvio que eu tenho que estar atento, né? Qual é o tracinho principal que ele está a puxar? Que eu estou com o pêndulo no centro, né? E aí ele me disse. Aí eu vou ali, é isto? É isto. Então eu já sei qual é o tracinho que ele está a me dizer, é este aqui. Então eu passei para você, olha, a energia que está lá é X. Aí eu fui para este outro gráfico de energias também e pedi para o pêndulo. Vamos ver qual a outra energia que pode estar afetando negativamente a situação da pessoa fulana de tal. Né? Na situação da vida dela tal. Aí o pêndulo foi lá, ó, e ele vai marcar qual é o risquinho que está ali atuando. Ó, aí eu chego próximo e ele gira, me dizendo, é esse aí mesmo. Então, entender? Isso aqui é gráfico radiestésico. Aí eu peguei, por exemplo, para questões profissionais. Então, eu tenho aqui causas de estresse no trabalho, equilíbrio na atividade profissional, escolher o caminho mais adequado. Então, eu fiz isso. Então, eu cheguei e coloquei. Coloco o pêndulo aonde num gráfico desses aqui? Numa tabela, né? Eu coloco ele aqui, ó, na parte de baixo. Aqui. Eu coloco aqui. E aí perguntei para ele, qual era a causa de estresse na saúde dessa pessoa? Aí ele foi lá e buscou.
Mas uma das pessoas que me veio com a questão de saúde, eu perguntei, existe estresse no problema de saúde da pessoa? E ele girou negativamente, dizendo, não, o problema da pessoa de saúde não é estresse. Não é. Então eu já retirei essa tabela e não usei. Usei outra tabela. Entende? Até chegar num denominador. Tá? Na questão, por exemplo, também profissional, a nível de negócio, que me perguntaram, qual era o obstáculo principal? Então eu coloquei aqui, ó, o pêndulo e pedi para ele. Sobre a fulana de tal, a pessoa tal, que nasceu no dia tal, qual é a principal causa de obstáculo na vida dela em relação a esta área? E aí o pêndulo foi lá e me mostrou qual era a base, onde estava, certo? Depois, ó, causas de erros na vida. Aqui a tabela com o nome causas de erros na vida. Então eu perguntei, qual é a principal causa de erro na vida desta pessoa que ela vem cometendo ao longo da vida dela para estar na situação em que se encontra? E aí o pêndulo foi lá e marcou qual era a área. Não foi nada inventado por mim, pessoal. Nada inventado. Não fui eu que, o Marcos então inventou. Não, eu não inventei. Eu pesquisei com o pêndulo. E a nível de relacionamento, ó, causas de relacionamento, causas da instabilidade no relacionamento, quais eram as emoções negativas envolvidas e como buscar um equilíbrio no relacionamento. Tá aqui, as tabelas são essas. Foi isso que eu utilizei com vocês, certo? Então, eu vou passar para vocês depois os gráficos, certo? Os gráficos. Eu vou passar para vocês o gráfico, esse da avaliação 1 e da avaliação 3.0. Esses dois gráficos eu vou passar para vocês, certo? E vou passar também mais outros 2 ou 3 gráficos, que é o que nós vamos utilizar para potencializar as afirmações ou afirmações que vocês criaram ontem, né, do trabalho de ontem, certo? Ontem, terça-feira, o segundo dia do evento, tá bem? Roda da vida, eu não vou passar para vocês o gráfico, porque isso aqui você encontra com grande facilidade aqui na internet. Você só chega lá, escreve no Google, Roda da Vida, clica em imagem, vai ter lá várias imagens, certo? Você baixa a imagem direitinho, com qualidade e pronto, ok? Não precisa. Se você não encontrar, que eu acho impossível se você procurar, aí você pede. Mas não faz trabalho de preguiçoso, né? Vai lá e pesquisa, certo? E baixa a imagem para você, tá bem? Ou vai lá no Pinterest, que você também consegue imagens de boa qualidade, também da Roda da Vida, tá bem? Mas se você realmente não encontrar, solicita aqui, claro que eu envio para você, tá bem? Então era essa a nossa aula. Você já tem uma noção de como começar a trabalhar com o pêndulo para ajudar a ter respostas, direcionamentos, orientações através desta fantástica ferramenta. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu de estar aqui com você neste nosso desafio. Tá bem? Muito obrigado e continue firme, trabalhando. Vamos juntos. Tá bom? Obrigado.